Nós vamos inicialmente orar ao nosso Deus com alegria, no nosso coração, porque queremos estar sempre reunidos em nome dEle e que Ele mesmo, o Senhor Jesus, nosso Redentor, seja a razão da nossa reunião. Que o Senhor mesmo, e os interesses eternos que o Senhor tem, seja sempre o motivo, aquilo que realmente move a nossa vida aqui nessa terra todos os dias. Se isso não for verdadeiro, irmãos, em nós, em alguma medida, a nossa reunião, ela não tem significado para nós, significado verdadeiro, aceitável diante do Senhor. Podemos até ter outras razões importantes de valor no nosso coração, mas seja ela qual for, sempre será uma razão, um motivo secundário. E realmente deve ser desejado e buscado por nós. É a face do Senhor Jesus. É o desejo, e mais que o desejo, muito mais do que o desejo, a necessidade espiritual, aquela necessidade que decorre da vida eterna de Deus que está no nosso coração. Que seja essa necessidade que nos traga a uma reunião, a um momento, junto com os demais filhos do Senhor, para ministrarmos na sua presença. Aquela necessidade que vem do próprio Espírito de Deus de ouvirmos a sua palavra, não como alguma coisa que vai nos ensinar caminhos e doutrinas importantes ou formas de termos uma vida boa aqui na terra. Não. Mas aquele desejo santo pela palavra de Deus para nos submetermos a ela e permitirmos que ela julgue a nossa vida. Porque é esse instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para nos colocar de forma trabalhada diante daquele que vê todas as coisas, como nós acabamos de ouvir há pouco. E diante de quem vivemos aqui nessa terra. E um dia estaremos, ali nos céus, de forma definitiva. E como diz a palavra, sendo inicialmente julgados por Ele. Que o Senhor nos ajude nisso, porque certamente todos nós precisamos. Senhor, colocamos mais uma vez a grande necessidade, Senhor, que temos no nosso coração quando abrimos e olhamos para a Tua palavra. Necessidade que o Senhor nos conduza, tanto no ouvir como no falar, Senhor. Que o Senhor mostre a Tua face para nós. Que o Senhor abra o céu sobre nós. Que o Senhor amoleça, Senhor, os nossos corações. Que a Tua palavra seja realmente a voz do nosso bom e eterno pastor. E que os nossos ouvidos, os nossos corações sejam corações daquelas ovelhas que Te pertencem, Senhor. Pois este certamente é o desejo do Teu coração para nós. Confiamos em Ti, Senhor.
no teu precioso nome. Amém. Vamos abrir, irmãos, no capítulo 11 de Hebreus. Vamos prosseguir um pouquinho mais hoje, dentro desse tema que estamos compartilhando a palavra de Deus, que temos chamado de as coisas celestiais. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Inicialmente, vamos parar aí, depois faremos outras leituras. 15 dias atrás, irmãos, nós estávamos falando dentro daquela panorâmica, né, que estamos fazendo acerca das coisas celestiais. E uma das últimas coisas que compartilhamos com os irmãos foi que a fé, como temos aqui no capítulo 11 de Hebreus, nada mais é do que uma obediência antecipada, um acolhimento antecipado, uma união antecipada ao propósito eterno de Deus em Cristo Jesus por parte do homem. Lógico que isto é algo, né, que vem, que decorre da graça de Deus em Cristo Jesus. Que todos aqueles que aparecem, né, nas Escrituras crendo no Senhor, eles não fizeram outra coisa senão se submeterem àquilo que a palavra de Deus estava revelando a eles acerca do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala de muitos, né, que fizeram isto. Cada um daqueles que a palavra de Deus menciona, lista, deu esse passo ou teve essa reação na medida daquilo que o próprio Deus colocou diante deles. E citamos, lembramos os irmãos, na verdade, desta lista que aparece aqui no capítulo 11, que os irmãos devem conhecer, né? Que no final do capítulo 11 é chamado de uma nuvem de grande testemunha. Todos eles creram, ou todos eles se submeteram àquilo que o Senhor revelou a ele estar fazendo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Citamos o caso do ladrão da cruz, e quando ele viu a plaqueta escrita por Herodes, colocada sobre a cabeça de Jesus, que ele era o rei dos judeus, aquele homem tomou aquilo por verdadeiro. Pediu para que o Senhor se lembrasse dele quando ele viesse no seu reino. E o Senhor imediatamente respondeu àquele seu companheiro de cruz, vamos dizer assim, né? Que ainda naquele dia ele haveria de estar com ele no paraíso, né? Que coisa maravilhosa. Falamos também que, como está no versículo 2 do capítulo 11, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Todos aqueles nossos irmãos do passado que deram um bom testemunho na terra, deram pela fé. Ou seja, viveram na terra
em função daquilo que o próprio Deus estava revelando, estava mostrando, né? Estava abrindo para eles como algo que o próprio Senhor estava trabalhando. Então, sem esta fé, ou seja, esta união, né, que o homem na terra faz com o Senhor, não há como, né, ocorrer um verdadeiro testemunho. Nós falamos também na última reunião que a nova humanidade que o Senhor criou em Cristo Jesus, que é a igreja do Senhor, ou seja, a nova raça que o Senhor cria através e a partir do segundo homem, ela é celestial, ela é espiritual. A palavra de Deus diz que o primeiro homem, o primeiro Adão, ele era terreno. Ele era um homem aqui de baixo. Mas o segundo homem, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele é celestial. O Senhor várias vezes, né, declarou isso, de forma direta e de forma indireta, que ele não era aqui da terra, mas que ele era dos céus. Portanto, um homem celestial. Então aquela humanidade que vai estar com o Senhor eternamente, aquela que aparece lá no finalzinho do livro de Apocalipse, como noiva do Senhor, aquela que aparece lá reinando com o Senhor, é uma humanidade celestial, espiritual, também de cima, não terrena. Capítulo 3 de Colossenses, Paulo exorta os irmãos, né, para que eles não perdessem isso de vista. E ele lembra a igreja do Senhor ali, que ela é de cima, que ela está escondida em Cristo Jesus nos céus. Amados, isso deve estar enchendo o nosso coração todos os dias. Às vezes, como dissemos no início, podemos ser abatidos e entristecidos se, como os demais homens que não têm esperança, colocarmos os nossos olhos aqui embaixo. Se colocarmos o nosso coração aqui nesta terra, certamente não haverá alegria no nosso coração. Não é verdade? Por isso que Paulo exortou e incentivou os irmãos ali de Filipe, né, mais que uma vez, ele fez isso várias vezes, né, dizendo para aqueles irmãos que eles se alegrassem no Senhor. Olhassem para o Senhor e se alegrassem no Senhor. Pois a igreja do Senhor, o que está reservado para ela, é um tempo onde não haverá lágrimas, dores, prantos e nenhuma destas coisas. E esse tempo presente impõe
sobre os filhos de Deus que estão aqui neste mundo. Lembramos, irmãos, no início que o diabo ele tem todo o interesse que os nossos olhos fiquem por aqui. Não é verdade? Mas o Senhor nos chama para cima, para as coisas eternas, para as coisas celestiais. E quando olhamos para cima, estamos olhando para aquele destino eterno que o Senhor está dando para todas as coisas, que é seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Amém? Encerramos aquele dia, né, dizendo que a igreja, né, ela é de cima, ela é celestial porque ela nasceu de Deus. Não é verdade? Ela é a descendência, né, do Senhor Jesus. Lembramos, irmãos, também, né, que a igreja está em união com Cristo. Cristo e seu povo é a casa de Deus. O próprio Senhor lembrou Pedro e os demais apóstolos quando ele estava próximo da cruz, que eles não deveriam se entregar ao medo, ao temor, né? Porque disse: eu vou, mas volto. Eu vou e vou preparar lugar para vocês. Eu vou e para onde eu vou, há muitos lugares para vocês. Ou seja, a igreja, ela é celestial porque ela está em união com Cristo. E o próprio Senhor disse que o grande desejo dele, né, era que aqueles que lhe foram dados pudessem estar com ele e pudessem ver a sua glória. E essa é uma palavra fiel. E é para este fim que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele fala, né, para os irmãos ali da Galácia, exortando eles, né, que estavam com algumas dificuldades, ele diz que a igreja, ela é tipificada pela cidade de Jerusalém. Só que aquela Jerusalém que está ali na Palestina até hoje, ela é um tipo, ela é uma representação do povo de Deus terreno. Mas Paulo fala que há uma Jerusalém celestial, uma cidade celestial. Então a igreja ela é tipificada, ali em Gálatas, né, como a Jerusalém dos céus. Né? Que coisa maravilhosa. Até eu mencionei, não sei se foi na última ministração ou na anterior, né, que muitos se esforçam tanto, né, para conhecer a Jerusalém ali da Palestina, né? Mas há uma Jerusalém muito mais gloriosa, que é a celestial, e é essa que realmente deve ser o interesse do nosso coração, né? E a última coisa que mencionamos foi que a própria igreja, na sua constituição, ou na sua essência, ela é toda celestial. E eu quero ler para os irmãos um versículo, em Filipenses 3:22. Vamos ler juntos? Quem achar primeiro do que eu, por favor, pode ler. Filipenses 3:21.
que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Isso. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então a igreja, quando ela estiver completamente preparada, né, e adornada por o seu Senhor, ela vai estar assim. E como que ela vai estar? Num corpo conforme o corpo da sua glória. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz assim: irmãos, hoje nós somos filhos, mas ainda não sabemos o que vamos ser por ocasião da sua vinda. Olha que não é pouca coisa o que João diz que somos hoje. Mas ele diz, ainda não sabemos o que vamos ser por ocasião da sua vinda. Em outras palavras, né, João está dizendo que há muito mais a ser revelado, a ser mostrado, a ser trazido à existência e manifestado na igreja do Senhor Jesus até aquele glorioso dia. Mas quando esse glorioso dia chegar, a igreja será muito especial aos olhos do Senhor. E o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses 3:21, né, ele com certeza foi além do que João foi lá no capítulo 3, se não me falha a memória da sua carta, né? Porque ele diz que cada filho de Deus deixará para trás o corpo de humilhação e possuirá um corpo igual ao corpo da glória do Filho de Deus. Irmãos, quanto isto será distante das coisas terrenas? Alguém que consegue dimensionar isso? Quando você que está em Cristo Jesus estiver plenamente vestido com esta promessa e com esta obra que o Senhor Jesus fez em seu favor, quanto você estará distante da sua condição atual? Você consegue me dizer? Certamente nenhum de nós é capaz. Se você quiser mais algumas preciosas informações a respeito disso, né, olhe para o capítulo 15 da primeira carta de Paulo, quando ele fala da ressurreição. Ali temos mais alguns detalhes sobre isso. E este dia, irmãos, está muito próximo. Todos os túmulos aonde foram sepultados, né, filhos de Deus, vão se abrir. O mar vai ter que devolver os filhos de Deus. E eles serão erguidos e estarão nesta condição na presença do Senhor. Mas não se esqueça que antes disso há uma coisa bem terrena, chamada aqui de corpo
de humilhação, que nós conhecemos bem hoje. Efésios 2:6 diz assim, vou ler o 5 também. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em termos de posição, onde a igreja está hoje? Diante dos olhos de Deus, em Cristo Jesus. Aonde ela está? Ela está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E outros textos vão nos dizer que o Senhor Jesus está assentado à destra do Todo-Poderoso. Amados, pensar muito pouco. Pede para o Espírito Santo de Deus te dar pelo menos um deslumbre de revelação da grandeza, acerca da glória disso. Você que está em Cristo Jesus está assentado à destra da majestade nas alturas, em Cristo Jesus. Com a sua mente, com a nossa mente, na nossa condição humana, não alcançamos isso. Não temos percepção disso. Mas no Espírito Santo, podemos ter, devemos ter, é para nós experimentarmos a realidade espiritual disto. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está aqui, mas não só está aqui, você está lá também. Um dia Paulo disse assim: estar com os irmãos aqui na terra, servir os irmãos aqui na terra, e estar com o Senhor aqui na terra, pela fé, é bom. E olha que ele disse isso em meio a muito sofrimento. Mas depois ele diz, mas estar com o Senhor, e aí se referindo aos céus, a estar aonde o Senhor está, ele disse, eu sei que é incomparavelmente melhor. Paulo também pode dizer, se vivemos para Cristo. Se morremos para Cristo. Vivos ou mortos, somos do Senhor. Porque estamos nele. Não é mais possível haver separação entre nós e o Filho de Deus. Entre a igreja e o Senhor. Estando ela aqui na terra ou estando ela no céu. Nós somos o seu corpo.
E Ele é o nosso cabeça. Aquilo que foi dito a Adão ali no Éden, e quem disse foi o próprio Adão, né? Esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á à sua mulher. E serão ambos uma só carne. Uma vez colocados em Cristo, estamos com Cristo para sempre. Amado, ser igreja do Senhor não é ser um povo que está aqui na terra esperando um dia morrer para ir para algum lugar. Nós estamos no Senhor. Somos uma nova criação no Senhor. E o destino dela é celestial. Se você está em Cristo, você não é terreno. Apocalipse 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amados, este é o destino, ou o significado da nossa existência como povo de Deus. Tudo está sendo conduzido para terminar nisto aqui. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus. E os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Este é o destino da igreja, da noiva, da cidade celestial, do povo de Deus. Estar desta maneira na presença do seu Senhor. Desejamos isso, irmãos? Maranata, vem, Senhor Jesus. Todos os frutos que a igreja produz, como alguém que coopera com o Senhor, aqueles frutos que têm valor, que têm lugar diante do Senhor, eles são eternos.
Interessante isto, né? O Senhor Jesus, ele falou de várias vezes, de várias formas, né, que nós devemos frutificar. E se isso ocorrer na nossa vida, esses frutos estarão a nosso favor na eternidade. Observem, queridos, como o Senhor lidou com estas coisas. Nem sempre, e quase nunca, os frutos que realmente agradam o coração de Deus, produzidos pela igreja, têm qualquer reconhecimento aqui na terra, em qualquer lugar diante dos homens. Aquilo que o Senhor chama de boas obras, que Ele prometeu galardoar, elas não despertam nenhum interesse por parte do homem que não conhece o Senhor. A herança da igreja, ela é uma herança eterna, celestial. O Senhor Jesus, Ele falou disso ali em Mateus 25, que no dia da sua manifestação, Ele vai chamar os seus, vai dizer que eles são bem-vindos, e que agora eles vão receber a herança que estava preparada para eles desde antes da fundação do mundo. Se há algo que a palavra de Deus chama de herança, que o Senhor repartirá com o seu povo, porque aquele que está em Cristo se torna co-herdeiro com Cristo, ou participante, né, daquela herança que na verdade pertence ao Filho de Deus. Ele é o herdeiro de todas as coisas, mas quem está nele participa dessa herança. É uma herança celestial, eterna, espiritual, não é desta vida. O que o Senhor tinha com ele quando esteve nesse mundo? Alguns se aproximaram dele, manifestando desejo de se tornar um dos seus seguidores. O que o Senhor deixava claro para eles é que ele não tinha nada, nem onde reclinar a cabeça. Não havia qualquer posse, qualquer riqueza desta terra nas mãos do Senhor, sendo Ele o herdeiro de todas as coisas. Onde está a sua herança? Qual o endereço dela? Qual banco o Senhor tem depositado a sua riqueza? Ah, amados, como precisamos ter nossos olhos abertos para isso. Paulo viveu como pobre, mas ele mesmo diz, sendo rico. Porque a sua riqueza não era a riqueza desta vida, a riqueza dos homens, mas aquela riqueza celestial, aquela que o Filho de Deus possui.
Por isso, quem vive realmente pela fé, quem vai permitindo que o Senhor abra os seus olhos para ele ver o que o Senhor está preparando, vai perdendo a necessidade de acumular riquezas aqui na terra. Pois uma das coisas que faz com que o homem busque desesperadamente riqueza aqui na terra é o fato dele não ter certeza de possuir riqueza celestial. Mas quando o Senhor enrolar este mundo, como disse o autor de Hebreus e como disse o apóstolo Pedro, quando ele fechar esse parênteses que o Senhor abriu nesta obra eterna que ele está fazendo em seu Filho amado, nada destas coisas que nós conhecemos neste universo existirá. Quando Deus fechar esta janela, tudo que existirá será aquilo que pertence ao mundo eterno de Deus, ou que pertence à eternidade espiritual de Deus. Nós temos a palavra de Deus, dois homens, que num determinado momento, o Senhor pegou eles aqui na terra e levou um pouquinho para o mundo espiritual e permitiu que eles vissem, com certeza, uma pitadinha, né? Um deles foi o apóstolo Paulo. Eu quero ler esse texto com os irmãos, em 2 Coríntios 12. Segundo aos Coríntios 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Este homem que Paulo está se referindo aqui é ele mesmo. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo teve essa experiência de ser arrebatado até o terceiro céu, que ele chama aqui também de paraíso, e lá ele ouviu palavras. Ele não diz que viu, ele diz que ouviu palavras, palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O que ele ouviu lá, irmão, não poderia nem ser contado aqui na terra. E é para lá que Deus está levando todas as coisas, não é isso? O que o Senhor Jesus falou para o ladrão lá na cruz? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. É lá nesse lugar aqui que aquele ladrão está. O que se fala lá não dá nem para falar aqui na terra. Não tem ouvidos para ouvir o que se fala lá. Um outro irmão que teve uma grande experiência foi o apóstolo João.
Quando ele teve a visão ali na ilha de Patmos, inicialmente ele viu o Senhor, né, em glória, e ele não consegue nem ficar de pé, ele cai como morto, e o Senhor dá a ele as primeiras instruções. Mas quando chega no capítulo 4, veja o que acontece. Apocalipse 4. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Então João, depois desse primeiro momento, ele diz que olha e ele vê uma porta aberta no céu. Como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então ele ouviu a voz do Senhor, como ele tinha ouvido no começo, só que agora o Senhor está chamando João, né, para dar uma subidinha até o céu. E é dito a ele: te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Se você continuar vendo o livro do Apocalipse, você vai ver que João, dali, desta posição, ou deste lugar que ele foi colocado e elevado, né, ele vê todas as coisas. Ou seja, enquanto ele está aqui na terra, ele não tem conhecimento disso. Mas quando o Senhor mesmo coloca João nos céus, no mundo espiritual, ele vê tudo. E aí vai sendo dito a ele como ele deve, né, narrar, como ele deve entender aquelas coisas que ele está vendo, né, a partir desse chamado para cima que ele obteve, né, do Senhor. Bom, nós falamos numa ministração anterior, né, que os céus governam. Os céus é que reinam. O que prevalece é aquilo que é eterno, aquilo que é celestial. Nós estamos num tempo e numa condição passageira, que na hora do Senhor isso será removido. E as coisas eternas, então, e apenas as coisas eternas é que prevalecerão. Encerrando esta primeira parte, irmãos, nós sabemos que por causa do pecado, o homem ele se tornou cego para tudo que é de Cristo, para tudo que é celestial. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 3 até o versículo 6, né, ele vai falar que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Que o diabo colocou um véu no coração do homem. Isto é sinônimo de trevas. O homem nesta condição, ele perdeu a capacidade de ver o Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 59, eu quero ler esse texto junto com você. Olha o que ele fala, mano. Isaías 59. Versículo 1 e 2.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Capítulo 60, um pouquinho aí na frente, versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então Isaías está dizendo que o pecado separou o homem de Deus. E por causa disso, as trevas cobriram os povos, a humanidade. Mas ele aqui já faz menção de que, na sua graça e misericórdia, o Senhor vai romper essas trevas e vai fazer a luz dele novamente brilhar, ou seja, ele vai abrir os olhos daqueles que ele vai resgatar em Cristo Jesus, para que eles possam ver novamente o Senhor. Amém, queridos? Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, Paulo chamou isso de loucura, né? Diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Os homens, por causa dessa cegueira, por causa dessa incredulidade, por causa dessa decisão do coração, eles perderam, completamente a capacidade de ver o Senhor e se tornaram loucos. Se a gente continuar lendo o texto aqui de Romanos 1, a conclusão que se chega, é isso. Bom, nós vamos encerrar hoje e eu quero abrir, que nós vamos continuar numa próxima ocasião. Vendo que o desejo do Senhor é de ser conhecido por nós. O que o Senhor deseja é se revelar a nós. O Senhor não criou, especialmente o homem, para que o homem vivesse em trevas, na ignorância. Pelo contrário, o desejo do coração do Senhor é que o homem tivesse sobre ele os céus abertos e ele pudesse ver todas as coisas. Porque quando olhamos, irmãos, para esta criação terrena, nós vemos que nela está explícita a intenção de Deus de revelar as coisas celestiais. Ou seja, de se revelar ao homem. É maravilhoso quando a gente percebe que em cada detalhe das coisas criadas há uma relação com algo espiritual. Nem todos têm olhos para ver isto. Mas na medida que o Senhor vai abrindo os nossos olhos para ver as coisas espirituais, ou seja, ver o Senhor Jesus, nós vamos ganhando as condições de ver o que está em torno de nós, que também dão testemunho do Senhor. Eu quero começar
com os irmãos, lendo um texto, vamos comentar um pouquinho sobre ele, nós vamos parar. Quando o Senhor criou Adão e Eva, mas para ser mais preciso, quando ele cria Adão, Eva é formada um pouquinho depois, e coloca Adão ali no jardim do Éden, o Senhor vai dar uma tarefa para Adão. E nós vamos ver que tarefa foi essa, juntos lendo Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25. Gênesis 2, Gênesis 2 a partir do 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Certo? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado o sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Agora Romanos, capítulo 1, vamos voltar lá de novo. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por quê? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Paulo aqui está se referindo, aos homens de um modo geral. E ele está especialmente olhando para o início da humanidade. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, e a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si. E aí segue,
né, a leitura. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui para esses detalhes. Ó. Paulo está dizendo que na criação, Deus revelou os seus atributos invisíveis. São vários os atributos de Deus. Sua onisciência, sua onipresença e muitos outros. Deus também revelou o seu eterno poder. O seu eterno poder. E também a sua própria divindade. Então esses três grandes focos de revelação a respeito do Criador, a princípio o Senhor colocou nas coisas que foram criadas. Amém? Aqui no começo nós temos Adão. No texto que vimos. Colocado bem no meio dessa criação. E o que Deus faz a princípio? O que Ele pede para Adão? O que Ele manda Adão fazer? Ele manda Adão colocar nome nos animais. Ou nomear os animais. Eu não sei quanto tempo Adão ficou para colocar nome em toda a bicharada. E segundo os estudiosos, os nomes que Adão colocou nos bichos têm a ver com as características dele. Não são nomes assim, sem significado. Os nomes que foram dados, na verdade, eram uma descrição daquele animal. O que o Senhor estava fazendo com Adão? Adão não tinha pecado ainda. Adão teve a sua oportunidade, primeira grande oportunidade, de conhecer o Senhor, através das coisas criadas. Então ele tinha lá como tarefa, olhar para aquilo que o Senhor criou. Observar aquilo que o Senhor criou, todos os dias, naquele ambiente que o Senhor criou. E ali o que ele estava vendo? O poder de Deus, a divindade de Deus, os atributos invisíveis de Deus. E mais, aonde é que Adão estava? Adão estava no Éden. Nós sabemos que antes do homem pecar, o Senhor vinha falar com Adão na virada do dia. Não é assim? Aquele ambiente que Adão estava colocado era um ambiente completamente diferente desse ambiente que temos hoje. A terra não era ainda amaldiçoada. O homem não fugia da presença de Deus. Ele fugiu depois do pecado. Podemos dizer que Adão também tinha o privilégio de falar com Deus. Adão tinha sobre ele, numa medida com certeza muito menor do que aquela que o Senhor disse que estava sobre ele, o Senhor Jesus. Mas Adão não tinha um céu de bronze sobre ele. Adão tinha comunhão com o Criador. Adão estava numa oportunidade de conhecer o seu Deus, observando as coisas criadas e tendo comunhão com o Senhor. E é dentro deste quadro, irmãos, aqui nós temos um mistério aqui nós temos uma chave, que surge a necessidade de uma companheira.
Porque a necessidade desta companheira aponta diretamente para a igreja e aponta diretamente para a obra do Senhor Jesus. Então, quando Adão dá nome para todas as coisas, enquanto ele vai fazendo a leitura das coisas criadas e conhecendo a Deus, vai surgindo a necessidade da ajudadora. Interessante que você lê Gênesis 2, diz lá que Deus formou o homem e a mulher, macho e fêmea. Parece que o Senhor está criando os dois, mas não está, ele forma só o homem. E deixa o homem no Éden sozinho por um tempo. E dá essa tarefa para ele. E é na execução desta tarefa que surge, na experiência de Adão, a necessidade da ajudadora. E o próprio Senhor, menciona isso, fala sobre isso. Olha, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas quando ele fez isso? Depois que Adão ficou um bom tempo colocando nome nos bichos. E quando ele faz a mulher, forma a mulher, tirada dos seus ossos, da sua carne, e traz para ele, olha o que Adão vai dizer, versículo 23. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, neste momento, fecha-se uma primeira revelação completa do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. E Adão não tinha pecado ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, ele vai tomar esse texto aqui e ele vai aplicar a Cristo e à igreja. Ele diz que isso aqui é figura de Cristo e da igreja. Adão, em alguma medida, ele viu o que Deus estava fazendo, estava realizando a partir dele, ali no Éden. Depois o Senhor cria então a mulher e o pecado ocorre depois disso. Quando enxergamos isto, irmãos, aquele ato de comer o fruto ganha um outro significado. Adão não era mais alguém sem nenhuma revelação do Senhor. Adão era alguém que já tinha uma medida de compreensão dos caminhos de Deus. A árvore da vida já estava posta ali no Éden. Então, quando Adão come do fruto, ele não comeu enganado, ele desobedeceu deliberadamente aquilo que o Senhor estava fazendo. Mas a mulher foi enganada. Ela, com certeza, não havia participado destas coisas, dessa experiência
é que Adão havia participado. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a partir deste momento, os céus foram fechados para o homem. E o homem não viu mais nada dos caminhos do Senhor, nem aqui na terra e nem nas regiões celestiais. Ele ficou completamente cego. Com a vinda do Filho de Deus, é que as trevas vão ser rompidas. Quando o próprio Senhor brilha no coração do homem e remove o véu. Então o homem ganha olhos para ver o Senhor e o que o Senhor está fazendo. Aí ele vai ver os céus e ele volta a ganhar condições de entender esse mundo que ele está colocado. Porque este mundo dá testemunho do Senhor. De forma maravilhosa. Adão olhou para aquele sol, olhou para a lua, olhou para o vento, olhou para as montanhas, olhou para os bichos, para as aves, para as árvores, para a noite. Tudo isto fala do Senhor Deus. Mas na hora em que o diabo propôs, ele decidiu abandonar o Senhor. E nós sabemos um pouco dessa história. Amém, querido? Numa próxima oportunidade, nós vamos continuar. Aí nós vamos dar uma olhadinha em volta de nós, né, para ver estas muitas coisas que são falas do Senhor para o nosso coração. Senhor, eu te agradeço de novo por esse tempo. E só o Senhor pode fazer esta obra em nossa vida, Senhor. Nos ajude, Senhor, ter aquele coração que o Senhor prometeu aos nossos irmãos que confiaram em Ti. Aqueles, Senhor, que ousaram olhar para cima. Nos dê também, Senhor, esse coração. Aquele que o Senhor concedeu a Natanael. De ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Obrigado, Senhor, por esta reunião e por esse tempo na sua presença. No nome de Jesus.